Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Hoje o assunto novamente é a subvariante da Omicron, a BQ1. Tá? Então, tá tendo uma preocupação grande em relação a essa subvariante. Ela vem crescendo, né? Aqui no canal mesmo, esse é o quarto vídeo que eu estou fazendo sobre ela. E, assim, uma das ideias de realizar esse vídeo hoje é para manter vocês informados, né, do que está acontecendo. O último vídeo sobre ela foi de ontem, né? Então, até então, ela tinha sido detectada apenas em um estado, no estado do Rio de Janeiro, tá? Hoje tive informações de que foi encontrado um caso também no Amazonas, Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, se eu não me engano, esse de São Paulo aqui evoluiu para óbito, mas era um idoso. Então, assim, né, ela não está mais só em um estado, ela já está em alguns estados. Provavelmente tem alguns outros casos aí que ainda não foram diagnosticados. Até porque tem algumas pessoas, elas são mais resistentes, né, ao vírus, então acaba passando desapercebido. Por isso, da importância daqueles cuidados que a gente sempre fala, que são cuidados não só voltados para a Covid-19, são cuidados voltados para qualquer outra situação, tá? Então, manter higiene, sempre higiene, higiene das mãos, evitar contato, né, com pessoas doentes. Se você tiver algum receio de estar resfriado ou gripado, esses são os cuidados. Existe uma preocupação das autoridades aí, uma nova onda. Assim, eu não sou a autoridade que vai determinar essas questões. Eu sou um especialista, né, na área de fisioterapia respiratória. A questão da Covid-19 é um foco de interesse do meu trabalho, meu estudo. Porém, o que você encontra aqui é a opinião de um especialista, né? Opinião baseada em uma série de estudos, artigos e etc. Agora, quem determina como vai ser alguns procedimentos são as autoridades sanitárias, né? Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde de cada cidade, Organização Mundial de Saúde, enfim. Então, eles estão preocupados com uma nova onda. Não ouvi falar nada de fechar novamente alguns estabelecimentos. Eu acho que está bem longe disso, tá? Agora sim, o que eu acho que vale é o bom senso, né? Então, a gente sabe que a gente está vivendo um período de dificuldade. Apesar de o uso da máscara não ser uma obrigatoriedade em muitos estabelecimentos, a regra de tudo eu acho que é o bom senso, tá? Então, se você tem algum receio, tem algum medo, se previna, né? Se previne e que nesse contexto aí as coisas vão correr da melhor forma possível. Sobre a questão do aumento do número de casos, assim, existe eu vi uma série de opiniões aí de várias pessoas, né? Então, lá no hemisfério norte o aumento de casos é porque está no inverno. Mas e aqui? Por que está tendo esse aumento de casos, então, sendo que a gente não está no inverno? Atentem para isso, tá? Síndrome respiratória, existe uma maior probabilidade no inverno, tá? Porém, no verão a gente não está isento de problemas respiratórios. Existe uma menor incidência, mas os cuidados eles têm que existir, seja no verão ou no inverno. Então, na minha rotina de trabalho, eu escuto muito o paciente que tem um atendimento às 8 da manhã, ele mantém o atendimento às 8 da manhã no verão. Chega no inverno, ele pede para eu ir mais tarde. Eu falo, paciente do atendimento domiciliar.
Falou, eu quero mudar para mais tarde. Falou, por quê? Né? Eu pergunto por quê. Para ele, eu tenho medo de gripe. A gente só precisa ter medo de gripe se a gente não mantém higiene, não mantém etiqueta em relacionamento. O que é etiqueta em relacionamento? Usar aqui o antebraço para tossir ou para espirrar. Né? Esse é o tipo de etiqueta. Então, tem muitos casos assim que a gente observa, né? A pessoa pede para mudar o horário do atendimento, mas você vê ali na rotina do domicílio da pessoa que ela não tem o mínimo de higiene nos cuidados com o familiar, né? Então, não é o frio que traz a gripe. Tá? O que traz a gripe é a falta de higiene. Então, se a gente mantém isso, uso de máscara, se você achar que for necessário, aí as coisas vão correr tudo bem dentro do possível, tá? Então, são essas informações. Então, existem alguns casos aí do Amazonas, Rio Grande do Sul e São Paulo, tá? O que a gente está observando é o aumento do número de casos de Covid, porém, o que é para ficar um pouco mais tranquilo? Que é o que eu já falei em vídeos anteriores. Com essa evolução do vírus, o vírus ele se torna menos agressivo. Então, a probabilidade das pessoas que vão evoluir a ponto de ficarem internadas é um número menor atualmente, tá? Mas ainda assim, por exemplo, São Paulo, que eu vi, tem um aumento lá da ocupação nas UTIs, né? Mas a gente não vai, pouco provável que a gente vai viver uma situação que a gente já viveu anteriormente, tá certo? Então era essa informação que eu gostaria de trazer para vocês, tá? Sei que muitos espectadores daí do canal gostam de outro tipo de conteúdo, mas assim, eu acho que esse é um conteúdo bem pertinente, principalmente para você que é meu espectador e que confia no meu trabalho, ter uma informação de qualidade. A gente precisa às vezes saber filtrar, né, o que de informação a gente vai pegar. Então, é o que eu gostaria de trazer para vocês. Eu estou trabalhando, pesquisando nesse sentido, para trazer a melhor qualidade possível em informações para você. Em alguns casos eu acabo emitindo a minha opinião, tá? Em outros casos nem sempre, né? Então esse vídeo aqui é um vídeo mais informativo. Acabo passando um pouco da minha opinião, mas o intuito é esse, tá certo? Então não fiquem preocupados, tá? Existe só uma preocupação por parte das autoridades sanitárias, mas não é um alerta. Um alerta, sim, de gravidade, como aquilo que a gente já viu no passado. Mantenha os cuidados individuais de você, tá? Eu vou estar por aqui, caso você queira tirar alguma dúvida, é só entrar em contato. Agradeço a sua presença nesse vídeo, um grande abraço e até o